Fazer a abertura aqui. Bom dia, primeiro bom dia a todos. Só queria fazer um agradecimento aqui ao apoio a gente tem o apoio do Ministério da Cidadania, da Secretaria de Cultura do Governo Federal, do Governo do Estado e do Museu de Arte Sacra. E o nosso patrocinador que apoia essa nossa iniciativa é a Atlas Schindler. Então também queria fazer um agradecimento a eles. E obrigado aí pela presença de todos. O Toninho mais uma vez está conduzindo essa 7ª oficina. Tem sido um sucesso aí nossas oficinas, quer dizer, bem interessantes. A última foi a prática, né? Foi bem bacana. E o objetivo é continuar nessa mesma toada até o final do ano. Então, como a gente estava falando, em novembro a gente pretende fazer a visita na obra. Então, na próxima oficina a gente deve já determinar qual a data. Provavelmente no começo de novembro a gente vai travar essa data aí da visita lá para poucas, assim, não vai dar para ir muita gente, mas assim, quem tem vindo nas oficinas vai ter prioridade para a gente poder criar essa agenda, né? Tá bom? Então eu vou passar aqui a palavra para o Toninho. Obrigado e bom dia para vocês. Bom, agradeço de novo a presença, né, de vocês. Mais uma das aulas aí que a gente vai estar aprendendo junto, né, sobre essa questão das madeiras, tá? Então você lembra daquela primeira lá que a gente falou, né, que é aprender com o patrimônio e com os elementos, né? Então a gente já falou um pouquinho sobre as pedras, que pode, uma das mais nobres é o carbonato de cálcio, que vai formar todo esse mundo, né, da cal. E hoje vamos falar um pouquinho sobre esse mundo das madeiras, né? E depois nas próximas a gente fala um pouquinho da terra também, que é os elementos mais constituintes que a gente tem na nossa construção, tá? Então nós vamos abordar hoje essa mimesis da natureza, quer dizer, como é que o artesão se relaciona com esse mundo da natureza, né? E depois aí o pau, né? Quando a gente vai lá, o mestre chega para o aprendiz e fala assim, pega aquele pedaço de pau, né? Então, a gente vai chamar, né, de pau a madeira, toda aquela que já não é mais árvore, né? Que ela já foi retirada do mundo natural e vem para o mundo cultural, tá? Nós vamos ver um pouquinho dessa relação da construção na arquitetura, as caracterizações, como ela é feita, como ela pode ser feita, onde vocês podem buscar esses elementos, tá? A gente trabalha muito em parceria com o IPT, o Gonçalo e toda a região de quem trabalha, né, nessa seara das madeiras, tá? Vamos falar um pouquinho sobre essa degradação e as possíveis preservações também que ela tem, e discutir um pouco essas técnicas, tá? Então vamos compreender um pouco essa fisiologia. Fisiologia não existe na relação da arquitetura, né? Então é uma coisa que a gente fala sempre ligada à zeladoria. A gente está trazendo então essa leitura da fisiologia como um entendimento, né, dessa vida dessas construções, dessas vidas que a gente entende que isso é muito próximo da relação do homem, né? Então a gente deixa um pouco da matéria e traz também saberes e fazeres, traz toda essa respiração do mundo das artes, tá? Por isso que a gente frisa ali, né? A fisiologia, entre parênteses, e essa relação com a zeladoria, tá? E sempre naquele sentido do aprendizado, né? Então, a gente colocou essa foto aqui que é muito representativa, que eu sempre falo que eu comecei a trabalhar nesse mundo das madeiras e da arte, limpando os cavacos que meu avô trabalhava. Então, sempre quando a gente queria mexer nas ferramentas, eu queria fazer alguma coisa, ele falou assim, primeiro você conhece o cavaco, conhece a madeira, para depois você conhecer. Então é muito importante o cavaco. E depois a gente vê que a partir do cavaco, a partir dessa informação, o que não abre de coisas, né? Então o que parece simples, talvez seja o elemento mais importante para se conhecer, né? Então nós vamos falar sempre essa abordagem. Vamos colocar o material técnico, mas a nossa vivência aqui, vocês já perceberam que é muito mais sentimental e de sensibilização do que a parte material. É claro que depois a gente tem todo um suporte técnico, né, que vai subsidiar essas informações. Mas antes disso é essa coisa do sentimento. Não adianta nada a gente fazer uma preservação do patrimônio histórico sem ter essa relação de afetividade. Sempre eu vou voltar a falar nessa posição. Isso porque nós estamos perdendo o nosso patrimônio a cada dia e muito rápido, inclusive com as leis de proteção, né? Então, quem
está nos grupos aí percebe que as demolições, percebe que essas perdas, o desmatamento, tudo isso está sendo muito mais rápido do que a gente consegue pensar, né? Imagina então em preservação e políticas de preservação. Então talvez aqui a gente tenha que sensibilizar mesmo para preservar esses elementos, tá? Então aqui a gente voltando, né, essa relação da fisiologia da edificação, nós vamos falar um pouquinho, voltar, né, quem veio nas primeiras, a gente vê como é que faz essa leitura da edificação, né? Então a gente tem as funções mecânicas, o movimento, a evolução, como é que ela funciona, né? As funções físicas, as propriedades, os fenômenos que incidem sobre esses elementos, né? As funções bioquímicas, não é? Quer dizer, esse metabolismo, como é que é? A madeira está morta? A madeira é viva? Quer dizer, como é que ela funciona, né? Os nossos prédios, eles estão ali estáticos, eles não se mexem, não têm uma função, ou ele trabalha assim como um corpo quase que vivo, né? E a fisiologia humana em relação a esse processo, quer dizer, o que a gente pode fazer entendendo essas condições de degradação, né? Então a fisiologia é a natureza, a função, o funcionamento e a palavra estudo. Então, na verdade, é o estudo desses funcionamentos, né, dessas funções da natureza. E aí a fisiologia então do edifício, nós vamos estudar aí o corpo, a sanidade, a integração e os tratamentos, tá? Sempre com essa visão holística ou visão do todo dessa casa, tá? Não só a cobertura, mas sim as suas raízes também e como é que elas se dão. Aqui o mito de Pigmalião, né? O Francisco falou um pouquinho sobre esse mito, né? Que o artesão então retira uma pedra e começa a fazer uma escultura, e essa escultura fica tão bela que esse artesão se apaixona pela própria obra, e por se apaixonar ela ganha vida. Então esse é o mito de Pigmalião, né? Aquela coisa da sacralidade, de você fazer uma construção, colocar a intenção da arte, e essa arte volta a ganhar vida. Como é assim também para os marceneiros ou para os canteiros, né? Ou para o pessoal que trabalha com metal. Então eles fazem de uma tal forma que aquela peça volta a ganhar vida, no mínimo para ele, né? E as relações todas que o homem utiliza, né, para ter essa mimetis, quer dizer, como é que ele vai interagir com essas peças, né? A gente vê aí já desde o tempo do Vitruvius, né, o homem vitruviano sendo a medida de todas as coisas, né? A gente sabe hoje que nós somos bem pequenininhos nesse mundo natural, mas ainda continuamos sendo essa medida, né? Então a gente vai ver que muito dessas madeiras, muito dessas peças, sempre tem a relação do homem, essa ligação com a linguagem do homem, não é? Aqui só para a gente ter um pouquinho, né, essa linguagem do artífice, né? Os tipos de forro, os tipos de encaixe, né? O macho e fêmea, saia e blusa, não é? Sempre levando a relação do homem nesse processo do entendimento, tá? Aqui um pouquinho também, né, desses encaixes que são os dentes, né? Então dente como uma figura básica, né, de morder, de agarrar, de abraçar nessas assembladuras, né? A gente tem a mão do amigo também, ou o raio, né? Essa outra ligação que funciona também muito nas coberturas, né? Para fazer a função de tração, essa madeira vai funcionar a tração e ele necessita de todo um encaixe, né? E levando também para a área dessas peças da olaria, né? Como é que chama? Então é o pescoço, a boca, não é? Sempre a relação está muito ligada à figura do homem nesse processo, né? E trabalhando também com as nomenclaturas que são utilizadas também para as cobertas, a gente vê que tem uma relação muito da visão do homem, né? Então aquela peça que vai do frechal até a última peça maior, quer dizer, é aquela peça que acende, é como se fosse uma cabra que acende a montanha, né? Então o nome do caibro vem então dessa relação da cabra,
aquela que sobe a montanha e tem uma condição da subida, né? A gente tem essa peça aqui que chama a asna, não é? Tá? É aquilo que suporta o peso da cobertura, quer dizer, aquela cangalha do boi, onde vai e você carrega, tem o peso descarregado ali, né? Então a gente tem a função da asna também, né? A ponta do telhado, quando chega no beiral, também é chamado dos cachorros, porque ele tem um formatinho de um cachorro, né? Tá vendo aqui, ó, essas míssulas? Quando você inverte essa peça, você tem o formato de um cachorro. Ou as antigas gárgulas, quer dizer, tudo aquilo que vai para fora da casa é como um sentido de aviso, né? Falou, ó, também tem uma relação quase que sagrada com essas imagens, né? Com as gárgulas, né? E com toda essa relação do que o homem vê na natureza e traz para as suas edificações, tá? Depois a gente vai ver que essas funções aqui são muito interessantes. O porquê do cachorro, quer dizer, ele não vai se tornar só um elemento decorativo, ele tem uma função também ali muito importante, né? Então isso aqui é um corte, né, transversal dessa madeira que estava viva na natureza, né, que tem toda uma funcionalidade, tem uma vida, né? E aí então o homem utiliza essa madeira, que ela está viva, tem as suas proteções, para trazer para o mundo então cultural. Sai do mundo natural e vem para o mundo cultural. Por isso que a gente colocou aquela brincadeira, né, do pau da madeira, porque nesse momento, quando é cortado, o mestre vai lá para o seu aprendiz e fala, vai lá, pega aquele pedaço de pau. Né? E aí o aprendiz já sabe qual que é o que ele vai ter que pegar. Então aqui nós vamos falar aqui um pouquinho desse sistema tangencial, né? Então aqui tem a medula bem no centro da madeira, essa aqui é a parte do cerne, a gente vai ter o alburno, que é justamente onde vai correr a seiva, onde essa árvore está ainda no processo de vida. O cerne ela já perde essa estrutura e ela fica mais como uma estrutura monolítica, né? E a casca também, que é o sistema de proteção dessa árvore. Tá? Então, simplificando um pouco do mundo das madeiras, essas são as peças principais, né? A medula, o cerne, o alburno e a casca. Tá? E aqui a gente vê um pouquinho, então, a gente consegue ver até de onde foi tirada essas peças, né? Se ela foi tirada do alburno, se ela foi tirada do cerne. Então, no sistema de corte, a gente percebe que essas peças aqui, todas elas foram tiradas do miolo. Não é? Quando a gente vai buscar, então a gente tem essas peças de caibraria, que ela necessita uma fortaleza maior. A gente tem essas peças todas retiradas do cerne, a medula. Tá? E depois as tábuas, elas podem ser tangenciais. Então elas são tiradas tanto como em formatos tangenciais ou radiais. Tá? Isso vai ser muito importante, por quê? Pelas deformidades que ela vai ter depois. A gente vai discutir um pouquinho dessas características da madeira. Tá? A madeira ela tem uma memória muito grande, então a gente fala que ela tem uma elasticidade. Tá? Então ela tem uma memória de como ela era, e dependendo do que for colocado nela, volta a ter essa mesma característica. Então, o cerne, enquanto ele vai crescendo, não é? Se você cortar ela tangencial, e em algum momento ela está seca, quer dizer, ela perde essa sua elasticidade, se voltar a colocar água, ela ativa essa memória, e aí ela vai encanoar. Né? E aqui aquelas peças que a gente fala, né? Quer dizer, cada uma vai ter uma função estrutural dentro desse complexo. Tá? Aqui são as pingadeiras das janelas para ela deixar, quer dizer, colocar essa água para fora e não trazer para dentro. Tá? Então é muito importante a gente conhecer essas funções, porque não é qualquer madeira que serve para qualquer coisa. Né? E também não tem madeira boa para tudo. Cada uma tem uma característica, cada uma nasceu com as suas propriedades e nós vamos ver um pouquinho isso, da onde é que a gente vai buscar esses elementos. Tá?
Se alguém tiver alguma dúvida já no meio, a gente já para e já conversa. Então, a mesma função que tem aquele cachorro, não é? Porque como ela tem essa memória, quando a gente corta ou lapida ou vai fazer um entalhe nessa madeira, ela pode ganhar depois o volume que ela teria inicial, ou até expandir de uma forma, não é? Como se ela tivesse até crescendo e quisesse essa expansão. Por isso que tem determinadas cortes na madeira que é justamente para quebrar essa memória elástica, tá? Uma delas é essa aqui, ó, que a gente vê muito, né? Esses cortes nas laterais, porque a tendência dela ela é expandir e ela abre fendas, né? E ela abre trincos pela própria inércia da expansão. E o homem já descobriu então que se cortar, fizer chanfros, na verdade quebrar essa força da madeira, ele consegue trabalhar. Então a gente vai ver muito esses trabalhos que parecem ser decorativos, mas na verdade é funcional na madeira, né? Aqueles rodapés antigos, você lembra que tem aquele famoso cordãozinho. Você vê aquelas cimalhas também todas sendo trabalhadas, quer dizer. Hoje a gente acredita que aquilo muito além da decoração também é uma forma de você quebrar essa força, né, de trabalho da madeira, tá? E aqui a gente viu interessante que não só nas madeiras, mas também até no próprio trançado do couro, né? Isso aqui, ó, é um couro que ele foi cortado, foi chanfrado também, porque esse ressecamento dessa madeira, essa perda dessa água da madeira, vai fazer uma trabalhabilidade que não é interessante para essa casa, né? Ou para essa peça. Então, alguns trabalhos decorativos, alguns trabalhos são, na verdade, funcionais para quebrar essa memória, né? E para quebrar essa força mesmo que tem na madeira, tá? E aí, voltando então, né, essa relação do homem com essas nomenclaturas, né, da cabra, aquela que subia até em cima, da asna que segura, a gente vai utilizar a madeira muito nessas construções dos templos, né, até sacralizando essas imagens. Pena que eu não consegui trazer. Nesse fim de semana fui visitar o cemitério do Cedro, lá no meio dos Pampas, onde foi enterrado algumas pessoas na batalha das Farroupilhas, não é? E lá foi enfincada uma cruz de cedro, e essa cruz ela recebeu ali uma energia tão forte que ela voltou à vida, não é? E tem lá um cedro, chama Cemitério do Cedro, se alguém quiser pesquisar, muito interessante, tá? Então a madeira que foi utilizada, não é? Como essas que eles utilizavam então nas festas das comieiras também, não é? Para mostrar então que essa casa tinha vida e tinha prosperidade, né? Então, muito interessante essa relação da madeira voltando à vida, né? E ganhando esse aspecto de sacralidade, tá? Então, na verdade, aqui é aquilo que a gente está falando. Nós estamos trabalhando com o material e, na verdade, também é o imaterial, porque tem todo um conhecimento, tem todo um significado e uma tradição atrás dessas madeiras, né? Nas casas japonesas também de registro, tá aqui os nossos colegas do DPH também, a Lia está aqui, né, estudou bastante, né? A gente tem umas informações muito interessantes. Tem informações técnicas, né, do corte, do ângulo e do encaixe de cada uma dessas madeiras, e tem umas peças principais que ela recebe o nome, nomes até significativos. Então, é a força, não é? Pelo que a gente viu lá, tinha um significado na tradução, era a força e temperança. Então você vê que na própria construção você tem aí toda uma relação e significados importantes, tá? Estava falando aqui quem chegou logo no começo, que aqui o nosso intuito aqui, muito mais do que a parte técnica, é a sensibilização, não é? É a sensibilização para a lida com esses materiais, não é? Então a gente vai mostrar aqui um pouco da técnica, mas o mais importante é essa relação dessa afeição e o que está acontecendo com esses nossos materiais hoje, né? Até mesmo por ninguém passar mais isso, né? Essas relações todas, né?
O Francisco falou bem aqui, né, o Francisco Dias de Andrade, quando ele viu o trabalho que foi feito aqui no claustro interno, né, ele falou, poxa, que bacana, vocês estão tratando aqui como os italianos tratam os seus mármores. Porque a gente trata aqui para não perder o máximo da madeira. Porque hoje, quando você fala em madeira, vamos trocar tudo, não é? Só que a gente perde toda a característica, perde todas essas técnicas. Então aqui, como a gente fez os encaixes, fez assembladuras, na verdade, ele ficou, olha, que legal, na Itália eles se preocupam tanto com o que eles têm lá de mais importante, que é a pedra, e aqui a gente está levando isso aqui como se fosse o nosso mármore, né? Essas madeiras preservadas. Então prestem atenção na sensibilização e de que nós vamos falar, que a gente vai ver que nós estamos perdendo muito desses elementos, tá? E aí vocês vão ver então várias e várias, né, referências aonde esse elemento entra como um sentido até filosófico, né? A gente vai buscar essas essências, vai buscar o significado dessas plantas, vai pegar o significado, né, simbólico inclusive, né? Alguns enterram em caixão de cedro, porque o cedro é uma madeira considerada a madeira dos heróis, né? Então, antes de qualquer outro invólucro, tem que se colocar o cedro. Uma mesa de cedro tem uma importância muito grande também para algumas manifestações da própria maçonaria mesmo, né? Eles dão esse significado. Isso muito pelas propriedades, né? Propriedades o quê? Medicinais que nós temos aí, né? Pelas propriedades mecânicas dessas madeiras, né? Então a gente tem que lembrar que as madeiras, elas têm uma certa, hoje elas têm uma proteção rígida, mas que já tinha. Lembrando que o que a gente chama hoje de madeira de lei, né? Vocês sabem, a madeira de lei, na verdade é uma série de madeiras onde o rei de Portugal seleciona essas madeiras, e essas madeiras não é do proprietário, essas madeiras é do governo. Tá? Então ele seleciona uma série de madeiras que são boas para principalmente a navegação. Então todas as madeiras que serviam para fazer as caravelas eram de propriedades do rei. Por isso que hoje ainda a gente fala madeiras de lei. Na verdade, essas madeiras de lei que têm características que foram estudadas, né? Então a gente vê que essas proteções, tudo isso foi utilizado uma ciência muito grande. Como é que nós estamos hoje com isso? A gente vai comprar madeira, a gente se preocupa qual é a madeira que está comprando? Não. É. E a madeira, principalmente, que nós estamos jogando fora? É? Olha o que a gente tem na construção civil de madeira sendo jogada fora, sendo descartada. Não é? E o nível de desmatamento que a gente está fazendo. Será que alguém se atenta com essa sensibilidade? Quer dizer, o que nós temos aí, o que nós estamos jogando fora? Não é? Tá? Se alguém souber algum simbolismo dessas madeiras aqui, é bacana vocês colocarem também, porque a gente está buscando, é o que eu sempre falo, aqui é uma troca, né? Aquela aula que a gente coloca algumas coisas, mas no fundo o retorno é muito grande. Então é sempre essa troca de informações. Tá? Aqui, lá no Sobrado Brigadeiro Tobias, uma das fotos das nossas inspirações, né, do próprio tema, né? Pau, pedra e terra construindo patrimônio. Então a gente vê aqui um corte de uma árvore, onde ali são extraídas as peças de vigas e madeira, e essas vigas e madeira são colocadas no patrimônio. Como é que essa madeira funciona? Quer dizer, como é que ela é vista pela natureza e depois que foi colocada na construção, como é vista pelo homem, não é? E depois como é vista pelos agentes de degradação. Porque aqui neste momento, os agentes de degradação não são degradação. Eles são agentes muito importantes na natureza. Fungos, cupins, bactérias vão degradar essa madeira morta para torná-la, então, elementos para outras e outras vidas, não é? Só que o homem retira essa madeira e leva para a construção. Como é que vai se comportar essa madeira na construção? O homem entende que ali também ela está quase que esperando esses agentes, né, naturais. Como é que é visto isso? Como é que a gente entende esse processo? Então a gente fala assim, nossa, aquele cupim veio lá e fez um estrago, papapá.
Mas e se essa madeira estivesse na natureza? A gente daria graças a Deus de o cupim estar ali. Então, como é essa nossa abordagem? Como é que a gente vai ver isso, né? Se está sendo visto ou não, né? Você vê que aqui eu sou sempre bem crítico, né? Falo e critico e cobro a sensibilização, né? A gente estava falando agora do vitral. Você falou assim, eu vou fazer a próxima oficina, talvez seja de vitral. Ele está falando, não, mas é para fazer o restauro? Não, não é para fazer o restauro, é para sensibilizar, saber de onde veio o vidro, saber o custo do vidro, não é? Quem são esses vitralistas, como é que se pode conservar, valorizar, e talvez lá no finalzinho comentar alguma coisa de intervenção, que não é interessante. A intervenção sempre é perda. O restauro sempre leva a questões de perda. Então, o que a gente puder falar e valorizar aqui a zeladoria enquanto a peça está viva, ótimo. Porque depois que perdeu, a gente tem várias linhas e vários critérios, desde Viollet-le-Duc até John Hanskin, a gente pode utilizar qualquer uma das maneiras, né? O importante é que não chegue ao estado de degradação. E se a gente não valorizar, ninguém vai olhar, ninguém vai se sensibilizar, nem o gestor, nem o pessoal que trabalha na faxina, nem o pessoal que trabalha na segurança, nem mesmo aquele que faz a manutenção, né? Então aqui a nossa função é sensibilizar para todos sejam um agente de preservação, todos que sejam, né, passíveis de entender esse processo e no mínimo sensibilizar as pessoas que estão na gestão para que seja feita alguma coisa antes dessa perda. E a gente vai ver então que aí no Brasil a madeira então é linda. Esse fim de semana preparando essa aula, realmente posso falar que eu fiquei até emocionado do que a gente tem e o nosso patrimônio, não é? Por isso está todo mundo interessado então na nossa Amazônia, porque ali realmente é uma coisa espetacular, não é? Quando a gente vê as características, né, a nossa riqueza natural é fenomenal, né? E a gente vê então aqueles casarões todos, né, coloniais, sendo construídos então, principalmente com esse elemento da madeira, tá? Aqui, né, das terras também, o suporte, né, quer dizer, a ossatura, né, de toda essa técnica da construção também em terras, né, vamos falar em terras. A gente fala desde as terras cruas, que são ali as taipas de mão, taipa de pilão, os adobes, até os tijolos, né? Não esqueça que o tijolo também é uma terra só cozida, né? Mas o elemento é o terra, o mesmo, tá? E a compatibilidade, né, dessas madeiras com este material. Aqui uma casa de taipa, que a gente estava falando no começo. A fisiologia, que é uma coisa que alguns não gostam muito. Não, casa é casa, não tem vida e tal. E aqui a gente prova, fala, não, ela tem vida sim, porque ela foi feita como extensão do corpo do homem. Não é? E ela trabalha assim, ela tem a transpiração, ela tem os seus movimentos, né? Então aqui a gente está falando que a gente trata muito com a fisiologia da edificação, dentro do conceito da zeladoria, tá? Porque a gente vai trabalhar assim com esse material tendo características de vivo. Então como é que é essa interação, né, dessa madeira com essa taipa? Como é que vai fazer esse trabalho, né, de conservação? Será que pode ser feito alguma coisa? Ou não precisa fazer nada, essa casa foi feita e... né? Aqui mais um pouquinho das fotos internas aqui do museu, da área do cemitério conventual, né, onde foi retirado uma peça, né, do oratório para ser tratado, recuperado, né, e aí esse suporte então da taipa de pilão, né. Aqueles buracos ali, a gente já foi visitar, a gente já sabe, né, são os cabodás, né, onde é atravessado ali um pedaço de pau, né, ou uma trava que vai segurar depois os dois taipais onde ele é apiloado, tá? Então, é muito bacana essas características dessas construções, né? E entre cada um desses taipais aqui, a gente percebe muito que tem fibras, né? Então aqui vocês podem visitar lá, a gente vai ver que tem muito palha de capim, ou fibras de palhas de arroz, palhas de milho, justamente para cada jornada, quer dizer, cada taipau desses secar de uma forma onde não vai dar o cisalhamento, tá? Então ele funciona ali como um amortecimento, né,
dessas tensões que são criadas dentro do taipau. Aqui também a gente pode ver esses arcos todos, né, onde a estrutura de madeira é a principal, é estruturante, e depois ele tem esses preenchimentos, né, da arquitetura de terra. E aí algumas linhas aí de tensão também, né, desse trabalho entre a madeira e a taipa, tá? Ou entre a madeira e as coisas. Então são trincas, né? Como é que nós vamos ver essas trincas? São trincas estruturais, o que está acontecendo, né? Vamos fazer uma intervenção forte nesse pedaço, porque aqui está com risco de rupturas, né? Como é que a gente vai olhar então essa edificação? Olha só como é a ossatura, né? Vamos ver aí. Tem toda uma trama de madeiras, depois é colocado esse barro como um próprio de um tecido, né? E eles vão trabalhando. Em algum certo momento, já falei para vocês que a gente foi convidado para entrar aqui no Museu de Arte Sacra e tinha uma verba muito grande para fazer essas fundações, porque tinham várias trincas nessa edificação, e essas trincas, elas levavam então a intenção de que o prédio estava caindo, né? É isso mesmo? Se a gente não tem essa leitura, né? Se a gente percebe e não tem isso, a gente vai começar a fazer umas intervenções aonde na verdade é a natureza da edificação, né? Se a gente respeitar esses limites, a gente tem uma preservação muito maior, não é? A gente vai conseguir levar essas informações muito maior para gerações futuras do que às vezes fazer intervenções, não é? O diagnóstico de trincas em taipa é semelhante ao de concreto? O tamanho, a espessura, o comprimento, a profundidade, horizontal? Eu acho que não tem nada a ver, tá? Porque concreto ele é definido, você tem algumas trincas, no concreto ele define algumas deformidades graves. Então você tem uma trinca no concreto de 1 milímetro, você tem ali um dano estrutural grande. Na madeira você tem às vezes trinca de 5 centímetros, é da natureza dela. Então eu acho que não dá para fazer essa relação. Tá? É conhecer os materiais, por isso que eu estou falando aqui. Muito da madeira é a própria trabalhabilidade dela, não é? Então são elementos diferentes. Por isso que a gente tem que entender isso diferente. Se você levar a mesma tipologia para uma casa de taipa, de trincas, para uma edificação de construção de concreto, você vai derrubar essa casa de taipa e vai construir outra. É difícil a gente ver isso, pessoal? É difícil a gente ver isso? Eu faço umas provocações aqui de vez em quando, hein? A Valéria já está acostumada, e eu também. É totalmente diferente. Se você não entende o material, não se sensibiliza, você vai entender que aquela trinca, na verdade, que não é uma trinca, e sim um alívio de tensões, vai mostrar que é uma deformidade e você vai fazer uma intervenção pesada naquela obra, vai substituir a madeira, nós vamos perder as nossas informações, né? E aí você vai ter uma casa, então, que talvez não traga, né, aquela relação dos conhecimentos. Cada caso é um caso, cada caso é um caso, cada madeira é uma madeira. Então a gente nunca pode fazer uma catalogação. A gente vai fazer a catalogação das madeiras agora em edificação histórica, cada casa tem a sua história. Essa é a sensibilidade que a gente tem que ter. Não é? Casa da Dona Yaya, foi feito vários trabalhos lá. Uma de inserção de estrutura metálica, uma outra de uma cobertura metálica, depois uma outra de uma intervenção de uma argamassa. Ela está cheio lá de fissuras e trincas. Aquilo quer dizer que a casa está em colapso? Não. Aquilo quer dizer que ela sofreu essas várias intervenções e por sofrer essas várias intervenções ela está viva. Se você quiser mexer em cada uma delas, você acaba levando ela numa condição muito pior. Então, assim, cada casa é o sentimento, é a ideia e como é que ela permanece viva. É da sensibilidade de quem está olhando. Por isso que aqui a gente está sempre jogando essa informação. Antes de qualquer intervenção, entre em contato com o edifício. Aqui no Museu de Arte Sacra a gente tinha aquelas verbas enormes no começo para fazer uma restauração.
E no fundo a gente viu que era só tratar com argamassa de cal, pintura cal e esse controle de praga. A gente gastou talvez nem 5% do inicial. E está aí o prédio preservado até hoje, mais de 20 anos. Né? Então é essa sensibilidade que a gente tem que ter e não levar tudo para a regra. Né? Por isso que quem falou aqui de manhã, você não vai dar um material escrito. Eu falei, muito mais do que dar receita, é sensibilizá-los. É criar esse amor de relação com o patrimônio. É que vocês tenham essa relação de afetividade muito mais aguçada do que as intervenções que deverão ser feitas. Porque talvez muitas delas não precisam ser feitas. É só o entendimento e a sensibilização. Tá? É aqui no museu, é ali na sala da Taipa. Ah, então. Tá. Sim, dá para visitar. Quem quiser aqui é naquela sala do Frei Galvão ali, onde é a sala aberta que está exposta então a essas técnicas construtivas, tá? Então aqui, né, para quem não veio aquele dia, na verdade é o tamanho do taipau. Aqui a gente chama o tamanho do taipau. São essas madeiras que vão nas laterais, tá? E aqui é onde se atravessa, não é? Essa trava que vai segurar os dois para serem apiloadas, tá? Cada uma dessas daqui é uma jornada, então eles colocam a terra, depois eles vão apiloando, aí coloca mais terra, eles voltam apiloando, tá? E depois entre esses taipais é feita colocada essa palha para uma separação técnica aí sim, entre cada uma delas, tá? Não sei se a Lia também aqui fez um livro super bacana, me interfira quando eu falar aqui alguma coisa que, ou se precisar complementar também, tá? E aqui a gente percebe também muito o material orgânico para separação. Então, aqui parece que foi uma folha de bananeira. Né? Para tirar fácil esse pau depois, eles colocam e envolvem então também com algumas fibras. Tá? Então, só nessa sala aqui, toda vez que a gente vai lá, a gente aprende uma coisa diferente. E é muito bacana. Né? Tá? Então, para ela correr. Tá? Esse branco aqui é um pedaço do revestimento, ó, tá? Então é uma argamassa que ficou aqui. Essa sala aqui ficou um pouco didática, então é um pedaço do revestimento, tá vendo? Que ele vai encobrir aqui entre a ossatura e aqui é uma argamassa decal, por isso que ela está com essa cara bem branca, né? Então, eu só queria saber, assim, essas tricas, elas aparecem por movimentação da terra ou hidratação, como que é o processo? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Estou deixando vocês assim, que é para... Na verdade, é a fisiologia do edifício. Né? Então, você pega uma casa de taipa, o camarada que construía sabia que no período de seca, ela ia perder água, ia retrair. Depois, no período de chuva, ela ia crescer. E depois, no outro ciclo, ela ia diminuir. E no outro, ela ia crescer, e depois o outro ia diminuir, ia crescer, ia diminuir, ia crescer. Então isso faz parte da vida. Agora, se toda vez que acontecer uma trinca, você fizer uma comatação, o que vai acontecer com essa casca, com essa ferida? Por isso que nós estamos mostrando aqui que essa madeira é muito bela, é muito linda. Né? Como é que se trata isso? É muito mais a sensibilização. Às vezes, se você não fizer nada e deixar agir na natureza, ou ter algumas preservações que a gente vai ver. Não é? Nesse momento que tem uma seca superior a 15% ou a 20%, onde você tem uma perda muito grande disso, o que você pode fazer, né, para que não tenha uma retração muito grande? É difícil uma proposta de intervenção? Não. Você sabendo sobre a natureza, sobre a holística, né, você sabe que durante a vida da casa, ela vem durante o ano, 60%, 50% de umidade, 40%, 50%, 60%. O que seria ideal, num período de seca grande desse, se fazer numa casa dessa? Colocar plástico, fazer costura para ele não ir, não? Oi? Sim. Às vezes o cara que está ali, joga a mangueira e molha, faz uma simulação de uma chuva. É como se a gente se hidrata no período. Por que não fazer isso com a casa? Só porque a casa não está à vida? Eu estou mostrando para vocês que a casa tem vida.
Então, às vezes, a preservação de uma casa de taipa é nesses períodos de seca, você ir lá e regar como você rega uma planta, para ela não sofrer esses deltas de temperatura. Tá? Olha como é legal isso. E assim, todos nós podemos ser agentes de preservação. Né? Não precisamos esperar os conservadores, restauradores, que eu me coloco no meio, né? Fazer uma intervenção dessa. Não, é só você ter o carinho com a edificação, você vai vendo quando ela começa a perder essa seção. Por que ela está perdendo? Por que ela está se desidratando? Entenda a casa como fisiologia. Não é? Com essa relação do amor, do carinho, da atribuição, que muitas coisas você já tem lá. E se não tem, é porque perdeu, porque os teus avós sabiam, os teus bisavós sabiam, e os antigos sabiam, e de alguma maneira a gente perdeu essa sensibilidade de cuidar da nossa casa como extensão do nosso corpo. Ah, e aqui mostrando um pouquinho, ó, um detalhe, olha que bacana aqui, para quem talvez fala que não exista isso, né? Não, mas na taipa clássica não é assim, é assim, assim. Por isso que eu falo que cada uma a gente aprende, né? Olha só o tanto de palha de arroz que vai. Então você imagina, você está fazendo taipau, aquela terra está secando, a outra que você vai colocar em cima, muito molhada, ela vai ter uma trabalhabilidade diferente. O que eles faziam? Colocavam um amortecedor, não é? Então hoje nas pontes nos colocam neoprene no concreto, que é justamente para não solidarizar. Olha aqui como é que eles faziam antes também, tá? E aqui alguns testes também com aquelas argamassas, aqui lá dentro do Museu de Arte Sacra também, né? Onde tinha aquelas trincas, as benditas trincas, né? Estruturais. Não, tem que abrir isso aqui porque tem uma trinca no revestimento. Olha só, tem uma trinca no revestimento que indica que tem algum problema estrutural. Eu falei, não tem problema estrutural. Não, mas tem que abrir, porque vão abrir um pedacinho então para ver o que é, e depois a gente reconstitui. Né? Simplesmente, você lembra daquela trinca que eu falei, da palha, porque ela vai trabalhar de um jeito, a outra trabalha do outro, e aí, por incrível que pareça, né, no meio desse taipau, continua uma trinca ali. Será que essa trinca é estrutural ou ela é fisiológica desse processo? Né? Nós vamos ter que tirar todas essas argamassas, todas essas trincas são patológicas, né, ou levam a danos. Se a gente não entender isso, com certeza sim. Tá? E depois a gente fez a argamassa aqui também compatível, né, uma argamassa de cal para ela ter a mesma flexibilidade. Então, nessa trinca aqui, se ela fosse só tratada com essa argamassa flexível, com uma pintura cal, ela estaria resolvida. Só que como aí já tinha tintas acrílicas, a gente já tinha vários outros suportes, essa trinca ela vai se mostrar de uma forma diferenciada. Tá? Aqui no museu a gente tem a política de quando vai abrindo as salas de exposição e é possível, a gente faz a decapagem das tintas que foram colocadas lá atrás e deixa ela voltar a transpirar. Tá? Nesse caso, naquela sala a gente tem hoje lá uma área já bem, voltando com essa característica de transpiração. Tá? Bom, e como é que quem estuda nessas catalogações, essas nossas madeiras, né? Então a gente viu que ela trabalha, ela viu que tem essa trabalhabilidade, o homem retira esse elemento do mundo natural. No mundo natural ela tem uma certa vida, tá? Ela tem as seivas, tem a sua proteção, não é isso? Como é a proteção da madeira? Quando o buraquinho quando uma cotinilha vai lá, fura, ela solta, pena que eu não consegui colocar as imagens aqui desse fim de semana. Tá? Aquele âmbar, é aquelas feridas que se abrem, né, nas árvores, onde ela está tentando mostrar que ela está viva. Então ali vai o cupim, fala, opa, essa madeira aqui está viva, não está na hora dela ainda, o cupim vai procurar outra que está morta, não é isso? O fungo também se instala e a proteção da casca da árvore, o que é? Opa, eu estou vivo aqui, deixa eu me soltar. E ela começa a soltar essa casca e ela sempre está preservada no meio dela. Não é? A seiva dela, ela é a base de óleos. Não é? E por que a gente fala óleos? Não é? O óleo, na verdade, é para nunca secar. Então, quando a gente fala assim, o homem utiliza óleo, para quê? Em tudo aquilo que não quer que resseque. Tinta óleo é uma tinta feita para dar transparência e que nunca seque. Quando quer que seca, coloca um
verniz ou coloco um elemento cobalto no meio para dar essa sensação. Então a gente pensa, óleo mantém a sua característica sem modificar, como a água. Tá? Então a madeira, a gente pode falar que ela tem um alto higrotropismo, movimento com a água. Tá? Então aquele momento elástico que eu falei, na verdade a memória dela, quando tem o processo da água, ela vai recuperar algumas informações. E o óleo não, o óleo mantém sem a água entrar no processo. Então a maioria das seivas, ela é à base de óleos. Né? Então a gente tem o quê? Vocês conhecem alguns óleos especiais de madeira, não? Não? Já ouviu falar em óleo de peroba? Quase ninguém usou óleo de peroba, né? Óleo de pinho, não é? Óleo de eucalipto, que mais? Babaçu, não é? O óleo de copaíba. Se a gente for ver, a maioria do que a gente usa de fitos, não é? Funcionam como antifúngicos, antibacterianos, são extraídos da madeira. Então elas funcionam, não é? Até inseticidas. A gente sabe que o peretróide, o que é utilizado hoje, né? Os peretróides saem do óleo crisantêmico. O óleo crisantêmico é o óleo que é extraído da flor do crisântemo, ou aqueles que os antigos chamavam flor de defunto. Por que era usado em velórios? Porque o óleo essencial dela espanta mosquito. Né? Então foi sintetizado o óleo de crisântemo, e olha que nós estamos aí. Né? A hora que eu fui ver essas essências, aí eu falei, poxa, mas olha o que a gente tem e acaba perdendo. Né? Então a avó lá, ou a mãe, né, a gente fala, vamos passar óleo de peroba na madeira. Na verdade ela está fazendo o quê? Trabalhando como Zeus, lembra que eu falei? Lubridiando a morte. Ela está pegando um pedaço de pau que na natureza perderia e perde todas essas essências, e ela está reintroduzindo a vida nessas madeiras. Então olha como os antigos sabiam lidar com essa mímesis da natureza, e nós estamos perdendo essas referências. Tá? E aí então com os óleos essenciais a gente vai longe. Né? Cada planta, cada coisa, o que não tem de coisas bacanas aí. Né? E aí, como eu falei desde o início, a gente trabalha muito com o IPT, os nossos colegas lá, né, o Gonçalo e toda essa catalogação, eles montaram um livro, uma catalogação, né, dessas árvores que a gente tem, principalmente as utilizadas na construção civil. E ali foram feitos vários estudos. Né? Então, o peso próprio da madeira, né? Eu vou colocar aqui agora um pouquinho só para vocês verem a qual é o nível que chega cada madeira. Então, a gente tem a madeira balsa que pesa 200 quilos por metro cúbico, e a gente tem o IP que pesa 1.100 o metro cúbico. Será que elas servem para a mesma coisa? Não. Por isso que eu perguntava para o meu avô, qual é a melhor madeira? E ele falava, para quê? Nunca respondia na primeira. Ele falava, para quê? Depois que você entendeu para quê, você vai estudar os cavacos, depois a característica de cada uma, para depois você fazer a intervenção. Então olha como é importante a gente ter essa relação do conhecimento. Tá? Eu vou agora abrir um modelo de catalogação, que é feito pelo IPT, e depois também um modelo de ficha de catalogação que a gente usou, né? Inclusive com os colegas aqui acompanhando no Teatro Municipal. Pegando então essa catalogação, a gente faz a retirada então de pequenas porções dessa madeira, e cada madeira tem uma digital. Tá? Então eles são, na própria construção estrutural da madeira, ela tem como é que esses feixes das ligninas e da celulose, como é a construção disso. Tá? E ela tem uma pequena digital. Então quando a gente corta na transversal e corta numa tangencial, a gente consegue ter esse padrão. Então é muito fácil essa catalogação, a identificação. Tá? Então quando alguém tiver alguma dúvida, tem tanto aqui o IPT quanto também a gente tem o Museu da Madeira e o pessoal do Horto Florestal, eles também fazem essa identificação da catalogação. Tá? Vou mostrar um pouquinho para vocês dessa catalogação da madeira. Tá, então, ó, você vê que esse catálogo é muito bacana, tá? Aí eu vou mostrar um pouquinho, então, os assoalhos, né? Então, você tem a cumaru, o jatobá, a muriacatiária, pau roxo, né? Então,
as madeiras hoje tradicionais que são utilizadas para cada uma dessas características. Aqui um pouco para que ela serve, para que ela não serve, né? Os tipos dessas madeiras, tá? Oi? Porque essas aqui são madeiras na construção civil, elas, na verdade, é o que a gente tem hoje. Muito dessas madeiras a gente não pode mais utilizar. Por quê? Porque o homem gastou demais. Então, a nossa geração está proibida de usar. Se a gente for complacente, talvez os nossos netos possam voltar a utilizar essas madeiras. Por enquanto, nós fomos proibidos e banidos de usar essas madeiras, como ipê, não é? Embuia, mogno, não é? De tanto que foi explorado, falou, peraí, cara, vocês estão jogando muito essa madeira fora e muito desperdício. Então, no momento, essas madeiras elas estão catalogadas como inexploráveis. É isso? Está sendo tudo levado para fora, né? A marinha inglesa utiliza muito o mogno para fazer as suas embarcações, né? Mas, para nós aqui hoje, está proibida as extrações. Por isso que tem madeiras aqui que elas não estão, porque elas estão catalogadas então com essas madeiras nobres de lei. Então tem algumas madeiras que elas já não estão mais sendo comercializadas, porque a gente tem que criar esse banco e voltar a ter então ela numa quantidade que não entre em risco, né? Olha, para cada madeira então, olha só essa catalogação que ela fornece. O nome popular, os estados ou regiões de ocorrência, a imagem da madeira nas faixas tangencial e radial, as características gerais, incluindo os sensoriais, né? A descrição anatômica, microscópica, durabilidade natural, a trabalhabilidade com produtos preservantes, as propriedades físicas, propriedades mecânicas, né? Flexão, estática e outras propriedades também que podem ter, cada uma delas especiais, tá? E as sugestões de madeiras tradicionais que podem ser substituídas pela espécie ou grupo, tá? Então é bem legal essa catalogação. Aqui, ó, peroba rosa, como é que é? Aspiciodermas polinerium. E aqui as fichas de catalogação, tá vendo? Ó? O angelim amargoso. Então você vê o grupo que ele participa, né, as observações todas que ele tem. Essa madeira aqui é uma madeira que muito marceneiro não gosta, porque ele tem uns nódulos que parece areia dentro dela. Ela perde o fio muito rápido de toda a ferramenta. Então você vai falar para um marceneiro para trabalhar com angelim, a primeira coisa que ele faz, mas isso aí tem areia dentro. Vocês já viram um angelim, não? Quando você corta, você passa a mão, ele solta uma nódoa, é uma resina muito fininha, parece uma areia mesmo. E ele perde todo o fio. Então qualquer ferramenta que você colocar, o desengrosso, a desempenadeira, ele perde muito fio. Tá? Então é uma característica desse angelim. Tá? Outros nomes, armagoso, angelim, fava, fava amarela, fava armagosa, faveira e assim vai. Tá? As características, né? Sensoriais. Então o alburno é distinto pela cor, cerne castanho amarelado e assim também vai. Tá? Toda a característica. A descrição anatômica. Durabilidade e o tratamento, né? E a secagem dela também. A densidade, ó, ele tem 936 quilos por metro cúbico, tá? É uma madeira super pesada também, né? E aí você tem a flexão, a resistência. Quem usava muito disso aqui era o nosso amigo engenheiro, né? O Henrique, que era um parceiraço. No começo só dava bronca, mas depois que ele entendia a sensibilidade, ele entrava também no processo e era um dos únicos que eu via fazer cálculo, né, para troca de madeiras ou esses cálculos aqui. Tá? A gente está perdendo essa possibilidade.
por isso que muito das nossas madeiras e muito do nosso patrimônio está sendo substituído. Porque quando você coloca num padrão hoje das normas e ABNTs, e se você não tem essas características, os engenheiros, para simplificar esse processo, não, vamos colocar metálica, não é assim? A gente faz isso também, não é? Ah, vamos colocar metálica. E a gente acaba perdendo um monte de madeira por ser mais fácil, ou às vezes não passar nas normas, porque é muito difícil, quer dizer, difícil, dá trabalho fazer esses cálculos antigos, né? Só que a gente vai ver que caravelas, barcos, navios, né, construções, castelos estão de pé até hoje aí. E às vezes a gente condena a perda dessas nossas madeiras por não ter essas informações, tá? Forro de Jiçara. Já ouviram falar? Forro de palmito Jiçara. Forro, estuque, aonde se utilizava palmito, tá? Foi feito um estudo e o palmito, aquela fibra do palmito, na verdade, ela tem uma característica muito próxima do aço. Ela tem flexibilidade, resistência à tração, então ela não tem a compressão. Se alguém jogar alguma coisa, ela perde. Agora, a tração, como ela funciona, é muito legal. Então, a gente tem forros aí de mais de 100 anos preservados. Você faz um forro de gesso, não dura nem 20 anos e ele já está caindo, né? E aí, assim, qual é a orientação? Se tem forro desse daí que está aí, é a coisa mais fácil. Vamos arrancar fora e vamos colocar outro, né? E a gente está perdendo a característica dessas construções, tá? O bambu também é assim, é enorme, enorme a possibilidade que tem da construção do bambu, né? E a gente também está perdendo essas... Sim, a tapa do bambu, principalmente na construção japonesa, era muito feita com a trama deles é ao contrário, não é o pau a pique, não é? O pique é ao contrário. Então, até pela questão dos terremotos, ele não é pau a pique. Na verdade, você tem a estrutura da madeira e você tem as subdivisões na horizontal. E é muito utilizado o bambu. Inclusive, eles têm uma ferramenta muito legal também, que parece uma mexerica assim, de ferro, que você coloca na ponta do bambu, dá uma batida e vem puxando assim, você tira as lascas certinhas, né? Então, quem acompanhou o pessoal fazendo aqui a casa do chá, em Mogi, viu essa construção com a trama de bambu, né? Então, é muito utilizada o bambu na construção, principalmente japonesa. E é bacana porque lá, quando a gente foi fazer o levantamento em registro, a gente tinha informação que a família trabalhava na casa. Não, porque a família fez a casa. E aí quando a gente foi ver o que acontecia, o carpinteiro japonês fazia a carpintaria, deixava o esqueleto pronto, deixava a trama pronta, e a família se juntava em monturo, né? Eles faziam grandes festas, onde reuniam ali as famílias, os vizinhos, para amassar o barro, né? Para amassar a palha, e o barreado era realmente feito em conjunto com a família, tá? Então eram verdadeiras festas, né, para essas construções das casas, né? E é muito bacana essas técnicas aí, que a gente vai entrar, fica dias e dias, né, pesquisando, tá? Então esse catálogo aqui é muito bacana, tá? Tem várias madeiras, ó. Tem no site, eu busquei no site, tá? Peguei hoje no site. Tá? E é usado o quê? Em lâminas decorativas, lâminas de adorno, tá? Ó, esse aqui é o tal do Angelim Pedra, ó. Esse aqui é o que tem, até o nome está ali, tá vendo? Ó? E assim vai, ó, todas as madeiras, que legal aqui, né? Tá vendo? Então aqui, ó, é aquela digital que eu falo, né? Quando corta tangencial, né? E quando corta ele numa... Então ele mostra todas as características e os poros que ele tem, é como se fosse uma digital mesmo, tá? Esse livro é bem bacana para quem tiver curiosidade de ver. Ó. Tá? E assim vai, ó. É de todas as possibilidades, ó, o Kumaru.
Então, só pela foto da tangencial e da radial, dá para a gente fazer uma catalogação de todas as madeiras que tem aí nas nossas construções, né? Às vezes o pessoal da faculdade podia fazer essas catalogações, né, ajudar a gente a levantar e tal, não é tão difícil, né, para a gente ter até um histórico dos nossos mármores, né, dos nossos grandes tesouros aí, e às vezes a gente perde, né, do que tem aí no patrimônio, principalmente aquele que é visível, né, os assoalhos, né, os lambris, todas essas madeiras. A gente podia fazer uma catalogação bacana dessas, né, de madeira. Agora eu vou mostrar, bom, esse aqui vai embora, tá? São várias e várias páginas. Eu vou mostrar agora um pouco da aplicação que a gente fez no Teatro Municipal para vocês verem com os dados desse aqui, tá? E aí a gente já para o cafezinho. Isso, pode... Aqui, ó. Pode substituir a madeira, né? Pode usar o angelim pedra, o angico, o garapeira, itaúba, jatobá e maçaranduba. Essa madeira que a gente está vendo aqui, qual que é essa madeira aqui? A cupiúba. Cupiúba. Tá? Já dá a dica de qual é que é compatível com a madeira dela, tá vendo? Tá? Curupixá. Aí fica na Curupixá, que tem uma cor bacana, enquanto eu tento aqui ver o que a gente consegue. Esse foi o trabalho que a gente fez, né? Um trabalho muito bacana, né? Capitaneado pelo professor Mário Mendonça, também com os nossos colegas todos aqui do DPH, que foram as caracterizações do Teatro Municipal, tá? E aí gerou esse documento. Vocês veem que ele retira muito, né, essa consulta da identificação botânica do CT Floresta, que é aquele catálogo, né, das madeiras que a gente teve lá. Tá? E aqui ele fala, então, como é que foi feito. Né? A gente fez pequenas retiradas dessas madeiras, teve um corte, então, radial e tangencial, e a partir desse corte a gente conseguiu fazer as caracterizações da madeira, até para propor, né, algumas substituições ou restauro que fosse com essas características, tá? Só para vocês verem um pouquinho o relatório que é gerado aqui na... Foi feito as lâminas, né, histográficas, né? E aí o pessoal lá fez a identificação botânica, tá? Tá com uma lupa de aumento de 10 vezes, né, o olho nu e tal, né? Esse material, não sei se hoje ele é disponível pelo DPH, acho que não, né? Tem algum lugar que alguém possa pesquisar e tal? Não, né? Sempre para consultas internas, ver e tal. Bom, só para ver, porque é interessante. Esse material devia ter até uma biblioteca de consultas assim, para não precisar fazer retrabalhos, né? Quantas vezes que a gente se dedica a um trabalho, e aí você vai ver que começa tudo do zero de novo, né? E esse nosso trabalho é jogado quase que, né? Deixa para os cupins. Então, quando ele deixa para os cupins, é que ele está pronto para morrer, né? Esse aqui foi em... Lembra? Faz uns 10 anos mais ou menos já, né? 2006. Eu acho que faz mais de 10 anos. Não, tinha 2006. A obra, sim. Olha aqui deu, né, cada segmento, a foto e onde foi a estrutura e todo o estudo que foi feito, né, tá vendo? Olha lá os segmentos, então, peroba rosa, pau marfim, jacarandá, ipê. Então a gente tem aí, ó, o cumaru, cabreúva vermelha, peroba rosa, na porta da varanda, cabreúva, olha aí. Na sala rosa também, a retirada de amostra de uma outra porta em cedro. Pinho de riga, que não é aqui, esse aí é uma madeira que foi introduzida, né, não é nossa. Uma das nossas características é ter madeiras mais homogêneas. O pinho de riga ele mostra muito, né, principalmente no radial,
ele mostra muito essas intervenções dos frios, né, dos períodos mais quentes e mais frios, por isso que ele tem esses pinhos, né, essas listras, né, mais pronunciadas, o carvalho também. Então são árvores que passam por períodos críticos mais de frio, onde ela se condensa, né, ela fica mais preservada, e depois nesse período de verão, né, as nossas não tem tanto essa característica, ela é mais homogênea, né, porque a gente não tem tanto essas diferenças de mudança de temperatura. A araucária, ela também está protegida também, não está sendo usada. A araucária eu não sei, eu acho que a araucária, eu vejo muita, com essas viagens do sul, ainda utilizarem um pouco da araucária. Eu não sei se ela está protegida ou se ela tem alguma regulação. Falar que estava protegida, não sei. Como os peixes também, né? Como tudo, né? Tem uma proteção contra nós mesmos, né? Porque se deixar a gente acaba. Queria mostrar umas fotos aqui que são 2006, tá? Aí a equipe técnica toda, né? Que participou desse processo. Aqui é um pouquinho da retirada das amostras, é uma microamostra. Vai para o laboratório e aí faz essas análises das... estrutura do forro. E as fichas, então, dessas identificações, tá vendo? E aí cada uma delas recebe essa, né? Bom, só para mostrar um pouquinho essa caracterização, que se a gente for falar aqui fica várias aulas, né? É possível, é fácil também essa caracterização, né? Tem esse catálogo aqui que é referencial. Tem alguns museus muito importantes, a gente tem o Museu do Horto, Museu da Madeira, que lá você vê as lâminas, tem as lâminas, só que não é no livro. Você tem umas peças que você pega na mão e você vê o desenho dessa peça em madeira entalhada, qual é a flor que ela tem, né? E você vê ela na mão mesmo. Não sei hoje como é que está esse museu, eu acho que está fechado. O mês passado eu estive lá com os alunos. Está aberto? Então, Só marcar. é a coisa mais linda, porque ali a própria construção já é o Museu das Madeiras, né? No Horto Florestal aqui da Cantareira, tá? Essa vale a pena, é um dia assim que vocês vão surpreender ali com a beleza, né? Tá? Então vamos fazer agora uma pausinha, vamos tomar um café e aí à tarde a gente volta então para ver essas degradações, como é que elas estão e o que a gente pode usar de preservativos aí ou de cuidados para a madeira. Depois do cafezinho vamos tomar, né? O cafezinho também vem de uma árvore bem deliciosa, tem as suas propriedades, né? Bom, nós estamos no 29, ainda tem 64 slides. Se deixar eu falo mais do Come da Cobra, vocês viram, né? Falei, que eu vou encher de falar de madeira hoje? Já estou achando que vai ser pouco tempo, mas... Vamos lá. Uma das proteções, né, que a gente tem, qual é a árvore que forma uma proteção tão grande que é usada e explorada comercialmente até para tampar os vinhos, né? A corticeira. Então a corticeira tem a casca tão grossa para se proteger que ela serve até também para fazer as rolhas, para fazer, né, essas proteções. Bom, então vocês viram as caracterizações, como ela é feita, né, o catálogo. Agora vamos discutir um pouquinho essa relação também no mundo da preservação dessas madeiras, né, do que está sendo utilizado, do que foi utilizado, dos saberes e fazeres, de como é que o homem entendeu esse processo, né? Tá?
Então, o ciclo natural da madeira, quer dizer, o ciclo natural, nasceu, tem o broto, tem todo um processo, né? Tem as suas seivas, as suas proteções, então vai lá a cotinilha, né? Fura lá uma conífera da região da Arábia e a gente tem e sabe que solta o quê? O que ele solta como proteção? Ele solta aquela resina, né? Que na verdade é asa de barata ou a goma laca que a gente conhece. Então a goma laca, na verdade, é um produto que na natureza a árvore solta para uma proteção. Mesma coisa a resina copar, a resina damar, tudo isso são resinas, né, que a própria árvore se defende contra os intrusos. Então, enquanto no ciclo natural dela, ela tem as várias defesas, né? Ela tem as seivas, principalmente em óleos, né? Porque o óleo mantém ali então a água fora do sistema. A madeira ela tem o higrotropismo, quer dizer, a madeira movimenta muito com a água, o movimento da água, né? Então são esses fatores que nós vamos ver agora. Como é que preserva e como é que se degrada essa madeira, né? Então voltando lá atrás, naqueles artífices, né? O que pegava desse mundo natural e trazia para o mundo cultural. Então cupins são pragas urbanas, é assim que ensinaram para a gente, né? Mas isso porque causa prejuízo ao homem. Por ele causar prejuízos financeiros ao homem, é considerada pragas urbanas. Porque